Olha que interessante, em 32 anos de pediatria, eu fui percebendo que existem alguns detalhes que com o tempo parece que as pessoas foram esquecendo e que isso impactou de forma muito negativa a criação dos filhos, o desenvolvimento das crianças, o desenvolvimento de um adulto equilibrado. Isso eu falo é a questão da família. A família é algo muito importante. E a gente investir na família, investir nos relacionamentos que acontecem entre pai e filho, avós, bisavós, tios, primos, isso é fundamental. É assim que a gente leva o que a gente aprendeu de geração em geração. Então, hoje, o papo aqui do Bicho Papinha, ele vai ser muito diferente, mas ele vai te ensinar muitas coisas. Eu tenho certeza que você vai refletir aí na sua casa em relação aos seus filhos, à sua família, e isso vai gerar, sim, resultados fantásticos. Eu sou Denise Brasileiro, eu sou host do Bicho Papinha, e a nossa host, Carolina Brasileiro Maia, também está aqui conosco. E hoje a gente tem duas convidadas muito especiais. A minha sogra, a dona Bernadette, a Detinha que a gente chama, e a minha filha, a Sofia. Então, aqui hoje estamos em 3 gerações. E a gente vai conversar muito e você espera até o final, que também tem novidades aí no final para você, que é nosso ouvinte, que é nosso seguidor. Antes de começar o episódio, eu vou te pedir um favor. Eu queria muito que você entrasse lá no YouTube e fizesse inscrição no canal do Bicho Papinha, tá? E se você achar que você tem condição de pedir para outros seus amigos, também pede para fazer essa inscrição. Assim, essas informações de qualidade que a gente traz aqui nos conteúdos vai impactar mais pessoas e mais famílias. Olá, sejam muito bem-vindas. Que alegria a gente poder conversar agora e contar um tanto de coisa da nossa família para os nossos seguidores. Ótimo. Né? Seja muito bem-vinda, Obrigada, dona Bernadette. obrigada. E a senhora vai voltar aqui para contar mais casos para nós, Quando né? precisar, é só me avisar. A Estarei sempre à disposição. Nó, que ótimo. A Sofia ficava assim, mãe, todo mundo já gravou Não, era uma podcast com sacanagem. você. Todas as pessoas que eu conheço gravaram podcast, menos a filha da host. Não, e uma Não, das, né? Porque... Mas eu vou começar com você, Detinha. Qual que foi o seu maior ensinamento que a sua mãe deixou para você? O maior ensinamento que a minha mãe deixou foi de amor, segurança e trabalho. Ela era muito trabalhadora e, desde muito criança, ela me punha fazer pequenas coisas. E isso era como brincar de fazer as coisas com responsabilidade. Ela, então, criou em nós somos 8 mulheres e um homem, a responsabilidade e o lúdico, porque eu me envolvia, mesmo com 12, 10, 9 anos, a gente já tinha pequenas tarefas. E isso foi ótimo para nós, porque a gente estava sempre perto dela. E você sabe que existem trabalhos científicos publicados em Harvard, que é uma universidade, né, muito famosa, tudo que publica lá as pessoas tem um peso muito grande, mostrando que essas tarefas, essas pequenas tarefas, moldam o neurodesenvolvimento da criança. Tira aquela criança hoje, que a nossa maior luta é tirar a criança da tela. Então, isso foi muito importante. E, assim, olha que interessante você dando esse depoimento, como que isso foi importante na sua formação. Sem dúvida. Gente, sem e a dúvida. vovó Detinha? Ela é a pessoa mais lúdica que a gente tem contato. Desde pequena, ela conta história. As crianças todas são apaixonadas com ela. Você vê, ela tá sempre rodeada de criança, porque as crianças, elas vêm, pedem para ela contar história. Desde pequena, ela conta história pra gente todo momento, brincava. Ela fazia parte das brincadeiras, incentivava a gente a brincar. Então, pode ficar sabendo que isso que você aprendeu com a sua mãe passou pra gente. Ah, que ótimo, eu fico feliz. E é interessante que hoje eu tive marcado manhã para conversar e contar a história para minhas sobrinhas, filha da Patrícia, que é da minha 5ª irmã. Eu sou a 3ª,
E ela já faleceu, mas eu ia contar, eu tive que remarcar para ir contar as histórias para essas meninas, são 3 meninas, contar a história à noite, à tardinha, assim que elas chegar do trabalho com as filhas. Ah, muito bem. Tá vendo? Muito É. requisitada. Todo mundo É, quer eu ouvir conto história da história. vovó E aí, Dedinha. quando fala de história, eu só lembro daquela aquela musiquinha que era a história do carneirinho, que falava titotó, É, titotó. Não, é do macaco. tinha a do macaco É. Simão também. É. Tinha a do TikTok crocodilo é dos que 3 chorava. cabritinhos. É. Gente, na casa dela tinha um quarto que tinha uma estante cheia de livro infantil, porque ela era professora infantil. E eu amava chegar lá e olhar para aquela estante enorme, cheia de livros, né? Era muito bom. Sem dúvida. E aí, o que você vai contar quando você for gravar para você falar da sua mãe? O que você vai falar? Não, eu vou falar coisa boa também. É. Que será que os meus netinhos também vão falar? O que a vovó Denise fazia com eles? É. Colocava eles para gravar toda E hora. tá ficando de geração. Para gravar. É. Tá ficando de geração em geração, porque eu já contei para meus sobrinhos, que hoje são pais, e eu estou contando para meus sobrinhos netos. Então, é de geração em geração. Daqui a pouco bisnetos, né, vó? Tem fé em Deus. Quero alcançar, quero ser bisavó. Ai, ai. E, assim, e tem alguma receita culinária que você carrega alguma história? Depois eu vou contar a minha, que é da pamonha. Eu queria que você também contasse uma. Se tem alguma história que te marcou, assim, que faça você lembrar da sua avó, da sua mãe? Tem o frango ao molho pardo. Era divino e era delicioso. E quem que E fazia? a pamonha, a minha empregada da minha mãe, a minha avó, e a pamonha também. Porque era lúdico, a gente, mesmo criança, 6, 7, 8 anos, a gente ajudava a tirar a palha do milho. Com minha avó, com a minha mãe. Então, aquele trabalhar junto era gostoso. Era muito melhor que brincar. Muito melhor. Porque eu ouvia as histórias da minha avó, contando lá para os adultos. Minha avó era muito alegre, muito risonha. Era um contágio muito bom. Ajudava a minha avó paterna, que era mais séria e tudo, mas era tranquila, fazer beiju. Ela fazia beiju e me dava o beiju quentinho. Era uma delícia. É, porque, assim, quando a gente fala de alimento, hoje parece que virou uma coisa muito... Regrada. muito regrado, tudo fala nutriente. É. E a gente, assim, hoje a gente traz o equilíbrio, é o meio termo. Então, a gente quer que o alimento ele faça parte de coisas boas. Porque quando você lembra dele como uma coisa boa, você vai até com mais vontade de experimentar aquele prato, Sem né? dúvida. Por que aumentou muito o número de crianças seletivas? Por conta disso. Ninguém come mais junto, tudo é proibido, tudo não deve. E as pessoas esquecem que existe algo mais e que o relacionamento humano, a conexão, essa oportunidade de você estar na casa almoçando com a sua avó, almoçando com o seu pai, tudo isso é muito mais do que um alimento. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito prático. Você vai e põe um prato super bonito, arroz, feijão, uma carne, vários legumes, usou um azeite para preparar, tudo certinho, usou a panela que não sai alumínio, usou tudo bonitinho. Você está lá comendo sozinha. Agora, imagine esse mesmo prato, você comendo numa mesa, que você está escutando coisas divertidas, aquilo está fazendo, gente, só trazendo saúde. Porque é na hora da alimentação que a gente faz isso. E fortalece, na verdade, o amor, fortalece a amizade, fortalece até a segurança da criança. Ela fica mais segura, se sente mais amada, mais querida. Ela se sente parte daquilo ali. É, pertencimento. Pertencimento. E esse pertencimento, muito bem falado, essa palavra pertencimento, esse pertencimento faz com que a pessoa queira ficar naquele núcleo, Isso. que ela não queira procurar esse pertencimento fora da casa. Porque uma coisa muito interessante é o seguinte, as crianças, principalmente os adolescentes, né, que vão dando mais atenção para o grupo, tudo bem, isso é uma característica, mas eles voltam para casa. Aqueles que não voltam é aqueles que não encontrou
aquele pertencimento, aquele carinho, aquele vínculo. E esse vínculo, ele é construído. Ele não acontece de um dia para a Sem noite. dúvida. E ele é construído ao redor de uma alimentação, sim. Sim. Porque isso faz a diferença. Perguntando para vocês duas, tem algum alimento ou o preparo de algum alimento que remete à infância de vocês duas? Olha, tem. Falando da vovó Detinha, já que hoje é um episódio especial, ela fazia uma sopinha muito gostosa de cenoura e batata. Você lembra, Sofia? Acho que a Sofia não vai lembrar, que não era dessa época. E ela tinha um pratinho que combinava com a história que ela contava. Era um pratinho de coelhinho e combinava com a história do coelhinho que ela contava enquanto eu tava comendo. Eu consigo lembrar disso, lembrar dela fazendo a sopinha. O alimento, além do que vocês falaram dessa questão de pertencimento, também é uma linguagem de amor, né? Sem O meu pai, dúvida. que é filho da vovó Detinha, nossa, a maior linguagem de amor dele é comida. Você quer ver que ele quer falar alguma coisa, ele te dá pica-fruta. A mamãe também pica fruta pra gente de manhã. Compra coisa no supermercado gostosa, fala, lembrei de você, né? Então, o alimento, ele tem essa questão de trazer bons momentos, de transmitir amor para as pessoas que a gente ama. E você, Sofia? Nossa, mãe, eu tenho uma memória muito ruim, assim, em relação ao passado. Mas eu lembro de várias coisas que o papai fazia. Não, você, eu acho. Não lembro qual o pai fazia. Uma salada de fruta, que vocês picavam. Era a mamãe. Que tinha laranja, maçã, banana. E era muito boa. Mas eu lembro muito da vovó Detinha, que ficou muito marcado, que ela sempre compra sucrilhos pra gente. A gente ama ir na casa da vovó Detinha, porque lá sempre tem muitas comidas esperando a gente, que ela já compra preparando, pensando que a gente vai lá comer. Sim. Então, lá sempre tem uma mesa cheia de coisas pra gente comer. E, principalmente, os sucrilhos que ela guarda num pote especial só pra gente. E toda vez que a gente vai lá, a gente tem que comer esse sucrilho. Encontra E o pipoca. sucrilho. E pipoca. Toda vez que Melhor eu vou na casa pipoca da vovó, do eu como mundo. pipoca. É. E é uma pipoca de uma marca específica, com um gostinho específico. Muito bom. Na verdade, isso está ligado ao amor, à segurança, ao ser amado. Vocês, como sentem amados por todas as pessoas ligadas a você, vó, mãe, pai, isso dá uma sensação de que aquilo não existe em lugar nenhum, porque é o pertencimento. É aqui que eu encontro, é aqui que eu estou, aqui que eu estou bem, é aqui que eu sou amado, né? E a criança E se isso desenvolve, transmite segurança, segurança de ser gente, de ser amado, de ser uma pessoa melhor, querer ser uma pessoa melhor, sempre, Com certeza. né? E outra coisa do pertencimento que eu acho que encaixa muito é o seguinte: eu recebo muito no consultório, no dia a dia, as pessoas falando assim, eu não consigo tirar o meu filho do quarto. Quarto, ele fica jogando joguinho, ele encontra com os amigos online no joguinho. Mas por que que ele não sai do quarto? Porque lá de fora não está chamando a atenção dele. E aí a gente une duas coisas. Quando a pessoa tem obrigações para fazer em casa junto de todo mundo, quando ela sente que faz falta ela não estar, né? Então, ela fala, não, eu sou importante, sim. Eu complemento a minha família, a minha casa, ela vai saindo do quarto. Então, por exemplo, se você está aqui no celular, passando o feed de Instagram e olhando, mas uma amiga sua te liga, vamos fazer vamos sair para a gente conversar, e você está com muita saudade dessa amiga, você sai. Você abandona isso. Sem Então, a gente tem que descobrir oportunidades que a gente seja muito mais atrativo para os nossos filhos. Sem dúvida. Né? E sair do quarto, Denise, aconteceu comigo e mais duas irmãs. Nós éramos três, as irmãs mais velhas. E elas, papai nos levou para uma cidade maior, que a gente morava na fazenda, e a gente ficou numa pensão. E enquanto o papai estava lá, nós almoçamos à mesa. Quando o papai foi embora, ela nos colocou com um pratinho no colo na cozinha. Você sabe que não foi a saudade de papai e de mamãe que a gente levou a pedir, a querer voltar para a fazenda. Foi justamente a falta do hábito que nós tínhamos, apesar de ser uma mesa pequena, nós e 5 filhas e irmãs,
éramos com papai e mamãe, sentava numa mesa pequena, quadrada, todos à mesa para comer. Então, esse fator aí nos fez ter saudade da nossa casa. Não foi a falta do papai e mamãe, foi a falta do hábito de sentar à mesa e comer. E outra coisa, o sentimento de humilhar. Sentimos humilhadas, porque não participamos da mesa com os outros, pessoas que estavam ali almoçando. Bem E nós- falado, bem porque falado, essa questão de alimentação, eu vejo que na introdução alimentar também, muitas vezes a gente coloca as crianças para comer em um horário separado, né? Que é mais fácil de dar comidinha. Ou então num restaurante, o pai primeiro vai dar comida para a criança e depois que ele vai comer. Eu acho tão legal colocar a criança junto para comer. Junto. A Sofia comia junto com a gente nos almoços. E ela era muito engraçada, porque assim como todo neném, faz muita bagunça, muita bagunça. Ela ficava toda suja do pé à cabeça. Mas era muito legal que, desde o começo da introdução, ela sentava do meu lado para comer, naquela, né, naqueles Cadeirinha, cadeirões. E ela sentava e ela comia com uma vontade. Quando a criança tá vendo, né, os outros comerem, ela nem pensa se ela gosta ou se ela não gosta, ela É. só vai comendo. Ela vai criando hábitos. Gente, era muito Bons legal ver a hábitos, né? Sofia comer. Cria bons hábitos, na verdade. Você lembra, mãe? Era muito legal mesmo. E é isso, né? Aí, às vezes, você está escutando e fala assim, eu vou parar de escutar esse podcast. Já estão conversando só disso. Gente, olha o que eu falei no início. Isso é uma joia. E a gente tem de graça. É um hábito legal. Para tudo e reformule se isso não estiver acontecendo na sua casa. O micro-ondas separou a família, porque cada um chega num horário e vai esquentar num horário. O micro-ondas separou a família. A gente está apavorada. Ele não dá câncer, nada disso não pode esquentar, mas põe em vasilha de vidro, mas ele separou isso. Ele separou. E é muito triste, eu estava pensando assim, esses dias, não sei onde que eu estava, que eu falei, gente, imagina se eu fosse seletiva. Você não aproveita as coisas, né? Porque assim, tem que ser a mesma marca de comida, tem que ser o mesmo... Não, e até você viaja, você não consegue comer em qualquer lugar. Sim. E outra coisa, Denise, na verdade, as famílias, elas devem ter um horário certo e terem condição de voltar ao lar e almoçar com os filhos, juntos, todos juntos, voltar ao hábito bom, um bom hábito, porque isso não só dá um bom resultado, como também cria bons hábitos e as crianças se sentem amadas, se sentem queridas, elas se sentem pertencentes ao pai ou à mãe. E almoçar sozinho ou com a babá, isso traz uma solidão muito grande. Ainda que seja a babá dando a comida, que dê a comidinha para a criança à mesa, junto com o pai, com a irmã, com os irmãos. Alguns Voltar a esses países bons têm a hábitos. cultura de todos os dias jantar juntos, né? Porque tem países mais ao norte que jantam mais cedo, 5, 6 horas. Então, eles chegam do trabalho e fazem questão de jantar todos os dias juntos. Sem dúvida. E eu acho que realmente é um hábito que deveria ser mais trabalhado nas nossas casas, porque eu vejo que aqui a gente não almoça, cada um almoça em um lugar. Pelo menos uma refeição, né? E no o café da manhã, correria. Sem E chega de noite, todo mundo cansado, cada um chega em um horário, não tem como jantar juntos, né? E aí acaba, come lanche, come coisas que nem... E outra coisa, Carolina, no almoço, na refeição, surgem as brincadeiras, surge a confiança, um fala o outro fala outra coisa, e há um diálogo. O diálogo está desaparecendo. É verdade. Está desaparecendo o diálogo entre filho e pai, mãe e filho. Isso está desaparecendo. E o que cria e que fortalece o amor é o diálogo. Eu tenho uma amiga, Simone, ela mora lá em Goiânia, e ela briga comigo porque diz que eu ligo para ela o dia inteiro, em vez de mandar mensagem que eu ligo. Eu falei assim, pois é, porque eu gosto de falar, eu não gosto de mandar mensagem, eu gosto de escutar a voz das minhas amigas. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Então, eu acho que a gente não pode perder isso, não. Não podemos. Não pode. Eu tenho esperança que isso possa mudar, porque são fases da vida. Eu acho que as pessoas estão tendo mais consciência de que isso
deva ser mudado, É. né? Principalmente os profissionais da área, né? Sim, eu vejo todo mundo hoje discutindo muito wellness, né? Que é esse bem-estar, longevidade. Mas isso que nós estamos falando hoje passa por isso. Passa por isso. E, por exemplo, imagina uma avó que tiver condição de almoçar mais vezes com seus netos. Olha o tanto que os netos aprendem com os avós e os avós aprendem com os netos. Porque o avô ou a avó que está tendo contato com seus netos, ele está tendo também um propósito de vida. Eu tenho que estar bem para poder fazer as brincadeiras com meu neto, então eu vou fazer minha atividade física, eu vou melhorar isso, porque eu quero estar bem, porque eu estou adorando acompanhar esse crescimento dos E meus interessante, netos. Denise, é a alegria de viver. É a alegria de É a viver. alegria de viver. Pois é. Eu acho isso muito legal. Sofia, você está muito caladinha. Eu queria escutar a sua opinião de tudo que a gente está falando aqui. Não, eu concordo plenamente. Eu acho que a gente perdeu o hábito de almoçar em família, jantar em família, contanto que eu, ainda mais na rotina de escola, raramente eu janto com vocês. Enfim, mas é porque eu acho que tá muito corrido e a gente tem que voltar realmente a jantar. Eu acho que isso é muito importante, porque há uma troca, né? Todos os filmes, principalmente os americanos que jantam junto. Todo dia, e aí, me conta do seu dia. E a gente perde muito essa troca de conhecimento do dia, assim. Então, eu acho muito importante. Concordo com tudo que vocês falaram. Eu amo fazer refeições com a Sofia, que eu e a Sofia, a gente tem uma ligação muito próxima. Então, quando eu não tô comendo com a Sofia, eu não tenho ninguém para conversar. Eu amo quando a gente consegue sentar e comer juntas. Sim. É. E cozinhar também, eu acho que as pessoas esquecem de falar para as crianças cozinharem. É. Eu sempre comecei a cozinhar muito cedo. Minha mãe sempre deixou fazer tudo que eu quisesse. Ainda bem que deixou só coisa boa, né, meu Não, amor? sim, eu acho que isso também é um tópico que precisa ser discutido. Porque quanto mais a mãe dá liberdade e confiança para a filha vai fazer umas coisas. E outra coisa, além de fortalecer esses laços, fortalece a confiança em si Sim, mesmo. Não, com certeza. Autoconfiança. Autoconfiança, autoconhecimento. E eu sempre fui muito influenciada pelo papai e pela mamãe. Pela mamãe menos. Mas pelo meu pai, pra cozinhar. E desde pequena eu comecei a cozinhar. E é mais legal ainda cozinhar receitas saudáveis, tipo picar cebola, picar todas as frutas. E as mães não estão deixando os filhos fazerem isso. Elas que picam as coisas dos filhos. Então, eu acho que mães têm que deixar mais os filhos com mais autonomia para cuidar da comida deles, porque eu acho que eles precisam dessa confiança. Autonomia alimentar, eu já escrevi vários artigos em jornais, já gravei vídeos falando da importância da autonomia alimentar. Isso a gente faz desde a introdução alimentar, que a gente já coloca os alimentos para a criança ir pegando e cheirando. Por isso que a Sofia ficava tão sujinha, Carol. Nossa. Era por isso, já era uma... Eu era uma suja. Não, suja só na quando hora você de tava comer. comendo. Depois você tomava um banho. Depois, próximo, você vai dando uns talherzinhos do formato que a criança consegue pegar com a mão. E é tão interessante essa autonomia alimentar, porque aí a criança vai comendo e ela entendendo o que é fome, o que é saciedade. Não é ninguém que está impondo aquela comida para ela. E à medida que ela vai permitindo, por conta dos marcos de desenvolvimento, a gente vai incluindo ela nesse preparo dos alimentos. Por que eu tinha coragem de fazer com a Sofia? Porque eu vi que ela estava capacitada e que eu estava próximo, ou o Sandro estava próximo dela. E sempre a gente confiando. Então, assim, hoje, ela é uma chefe de cozinha, né? Ela já Nossa, tem ela até cozinha curso, muito bem. enfim, né? Mas por quê? Ela começou muito cedo, né? Ela não tinha nem 2 anos quando ela tem aquele vídeo dela picando a cebola. Aham. Né? E a escola dela contribuiu muito também, que tinha aula de culinária na escola Ana Lúcia Casa Santa, e ela sempre fez. Então, E isso a também... Carolina também sabe cozinhar. Sei, mas Né? a Sossô Ela é a é mais. estrela. Porque, na verdade, os hábitos, as pessoas têm que estar voltadas e que gostam mais. Os hábitos não podem ser impostos. Impostos. É o que a criança desenvolve e você percebe o que ela quer mais, o que ela gosta mais. E isso é importante, Denise, para o amor. Você respeitar, né? O limite de cada um. Sim. O que quer, o que não quer, não é querer tudo e você dar. É ela que adquire bons hábitos. Esse eu posso e posso querer.
Agora, aquilo que não pode, a criança tem que também ter Os com limites, esse né? conhecimento. E aí vem as limitações. As pessoas precisam de limite. Hoje em dia, a criação está muito sem limites. E aí, por isso que vira um adulto desajustado, um Que não adulto consegue que ter não consegue frustração. realizar a própria vida, porque ele não foi criado com limites. Tudo pode, tudo é permitido, e aí ele fica desajustado. Por quê? Ele não adquiriu segurança da vida. A segurança pela vida começa na infância. É na infância onde tudo vai ficar, e você vai colher frutos o resto da Para a vida. vida, para a vida. Não adianta, gente, não tem mágica. não. Você não pode pegar uma pessoa de 25 anos e Sem querer dúvida, organizar sem ela, dúvida. porque não aconteceu nos primeiros 7 anos. E isso está sendo uma falha muito grande, que às vezes a gente está literalmente terceirizando a criação dos nossos filhos. Sem dúvida. E se você tiver um planejamento, mesmo você trabalhando fora, mesmo você tendo, né, mais outros compromissos, mas existe uma prioridade ali e o planejamento que você consegue sim passar isso para as crianças. Sem Você dúvida. trabalhou fora o tempo inteiro, né? Trabalhei fora o tempo inteiro, Denise. Trabalhei fora quando eu comecei a estudar, depois de 15 anos parada, fui fazer curso superior. Eu me lembro muito bem, aqui já morando em Belo Horizonte, que eu morava no interior, quando eu vim para aqui, o mais velho não tinha nem 15 anos, e o menor não tinha 10. E eu fazia questão de almoçar em casa. O hábito alimentar, eu fazia questão, pelo menos uma refeição, almoçar com eles. Tinha empregada, e eu fazia questão de almoçar em casa. Mas, no final, à noite, não, porque do trabalho eu ia para a faculdade. Eu achava isso muito lindo, que eles me esperavam chegar, 11, 11h30, e com uma refeição que eles tinham preparado para mim. E a Eles se gente prepararam. jantar junto quase meia-noite. Eles jantavam e depois tornavam a comer alguma coisa leve e me faziam jantar. E eles é que preparavam para mim. Olha, você vê o carinho, a preocupação deles com a mãe. Quer dizer, eles eram umas pessoas fortes para mim. E eu notava que eles me esperavam não só para alimentar, para saber como foi meu dia. Eu contava para eles, procurava saber deles como foi o dia deles depois do almoço, entendeu? Dos estudos, algumas dificuldades. Eu ia dormir e eles ficavam estudando ainda. Eles eram muito dedicados aos estudos. É muito interessante isso, e ver que hoje também o carinho, o amor que eles têm, seus filhos têm por você, né? Graças a Deus. O que você espera que seus netos lembrem de você daqui a 30 anos? Eu quero que eles lembrem de mim, do amor, se sentirem seguros para o resto da vida deles, que eles foram amados, e que lembrar das histórias alegres, festivas, que eu contava, e que eles possam recontar essas histórias para os filhos deles, delas, e recontar as histórias e serem avós como eu tentei ser, presentes, amorosa, e que sejam participar da vida dos netos com alegria. Eu mesma, avó, eu não permitia algumas coisas quando eu sentia que não era bom para eles. Mas eu explicava por que não era bom. Né? A avó não é aquela que só permite as coisas. Ela tem que ajudar a não deseducar os filhos que o seu filho está dando para o filho, para os netos, né? Então, eu mantinha essa condução de não permitir tudo, mesmo que não fosse proibido em casa. Eu mantinha que não podia, não é? Sim, sim. Com certeza. Isso mesmo. A gente tem muita coisa para falar, né? E eu falo que esse tempo do podcast é interessante, que depois eu recebo dos ouvintes mensagens assim: olha, eu escutei aquele seu podcast e aquilo deu uma virada de chave aqui em casa. Então, assim, eu acho que tudo que a gente falou aqui fez sentido
e que trouxe essa questão da gente tem que parar um pouco, porque as coisas vão entrando numa correria do dia a dia que você vai deixando de fazer o básico. E hoje aqui o básico que a gente quer chamar é da gente trazer essa importância da família, né? Da família, porque é isso que fica. É isso que fica. E a gente passando isso de geração para geração. Então, por exemplo, eu estava falando da questão da pamonha, que a pamonha, lá em Passos, onde moravam os avós do lado do meu pai e todos os meus primos, a gente fazia pelo menos 2 vezes por ano e era uma festa. E cada idade de neto era responsável. Um era para tirar a palha, e à medida que ia ficando maior, podia cortar o milho. Depois, isso mesmo. A função mais chique era de colocar a pamonha dentro da palha e amarrar. Antes de colocar para cozinhar. Então, mostrava que você já estava assim. Craque. E, na verdade, isso aí não era só o alimento, era a união. Era. E era amor, muito era divertido. A união, representados ali. E olha o tanto de habilidades que a gente trabalhava ali, né? De relacionamentos, de esperar ficar pronto, lembrar que as coisas acontecem por etapas. Saber esperar. Saber esperar. Então, assim, que tal, às vezes, a gente ter ideias hoje? O que pode ser um prato que a gente possa estar fazendo, que aquilo vire uma tradição da sua família, né? O que pode ser um prato? Depois vocês vão pensando e a gente faz outro episódio para contar. Uma coisa que eu queria enfatizar, que desde pequena eu lembro do papai descascando laranja comigo. Eu não sei descascar laranja, não tenho essa capacidade. E toda vez eu peço para ele descascar para mim, porque virou uma memória afetiva. Eu comecei a comer laranja por causa disso. E eu acho que a importância dos pais na introdução alimentar é muito grande. 1001 frutas. Maçã, banana, qualquer uma. Principalmente laranja, que aí você tem um contato, que seu pai vai lá, descasca sua laranja pra você. O vovô Zezé, eu lembro muito. Eu acho que isso é muito importante, porque eu amo laranja e toda vez que eu como laranja, eu lembro do papai descascando a laranja pra mim. E outra coisa, ele aprendeu isso da vovó, porque esses dias eu fui estudar na casa dela e fiquei lá sentada na mesa estudando. E a cada 5 minutos chegava um pratinho de fruta picada pra mim. E é tudo perfeitinho. Elas tiram a casca. Tira a casca, tira a semente, né, vovó? Tudo picadinho, a laranja impecável. Hoje eu posso falar com muito orgulho que eu aprendi a descascar laranja não igual aprendeu, meu pai. Aprendi. Não é a mesma técnica, mas fica igual. O importante é tentar. Autonomia. E nessa autonomia, Carolina, você tem segurança, você tem confiança em você mesmo, né? Isso você está rompendo barreiras. Com certeza. Sim. Porque e se ele não estiver em casa, quem vai descascar minha Sem laranja? dúvida, sem dúvida. Não come laranja. Como? Agora eu sei. Agora é um momento muito emocionante, tá? Eu vou começar uma frase e você vai falar, você que vai começar, você vai falar para sua avó, para mim e para Sofia. Obrigado por vocês serem minha nora, pelas minhas netas, pela minha família, que eu amo muito. E pelos meus pais, meus avós e a todas as pessoas da minha família. Amigos, colegas. Ótimo. Você, Carol, para sua avó. Obrigada por ser um nosso exemplo de alegria, de felicidade, apesar das circunstâncias. Para mim agora. Para você? Obrigada por ser um exemplo de pessoa que ama estudar e ama usar os conhecimentos para ajudar o maior número de pessoas possível. Quantas pessoas você impactou, eu acho que é inenarrável, né? Obrigada. Para Sossô. Obrigada por ser uma irmã maravilhosa e por ser aquela que está sempre lá para tudo que a gente precisar. Por ser a melhor maquiadora, cozinheira, conselheira, dar dica de moda, tudo que você precisar, a Sofia tem. Agora é você falando para mim. Obrigada por nos mostrar que o exemplo arrasta mesmo. Que toda vez que eu te vejo estudando, me dá vontade de estudar. E
por ajudar tantas pessoas, mamãe. Muitíssimo obrigada. Agora o pessoal... Vó, muito obrigada por todos os carinhos que você me deu. Eu amo, gente. Toda vez que eu vou pra casa da vovó, ela faz um cafuné, o melhor cafuné do mundo. E eu aprendi a gostar de cafuné por causa dela. Muito obrigada por tudo, vovó. Ah, que isso, meu amor. Agora pra Obrigada Carol. por ser a minha companheira, a minha gêmea. A gente tem 7 anos de diferença. Por mais incrível que não pareça. Eu sou mais velha, mesmo que não pareça. Muito obrigada por ser a minha metade. Agora sou eu. Agora você, vai. Muito obrigada por ser a mãe do meu marido, que eu amo, aquele Sandrinho maravilhoso. E obrigado por dar tanto carinho para todos nós. Carol, muito obrigado por você existir. Você faz, assim... Nossa, não dá nem para explicar o tanto que você faz que eu reflita várias coisas e pode ter certeza que eu amadureci muito convivendo com você. Sofia, você é a minha alegria, Sofia. Gente, a Sofia, vocês imaginam, vocês tinham que passar um dia com essa Sofia. É diversão garantida e ela transmite Sem uma coisa dúvida. boa, uma energia boa. Sossô, muito obrigada. Ontem eu fiquei a noite sem ela e eu fiquei com abstinência. Gente, faça isso na sua casa hoje. Agradeça. Agradeça a cada um que estiver ali naquele celular. E também ligue, se você não estiver próximo do seu pai, da sua mãe, liga para agradecer. Chegamos ao fim desse episódio, tá? Não esqueça de fazer inscrição lá no canal do YouTube. E eu quero ler uma coisa que eu escrevi para fazer o fechamento desse episódio. A ciência mostra que a saúde de uma criança é construída por alimentação, sono e atividade física. Mas existe algo que nenhum exame mede: a força das relações. Crianças que crescem cercadas por adultos presentes celebram tradições, contam histórias, cozinham juntos e compartilham a mesa. Elas recebem um dos maiores presentes possíveis, um sentimento de pertencimento. Esse também é um alimento. Eu queria agradecer a presença de vocês, tá? Depois nós vamos marcar outro episódio, foi muito bom, tá? Muito obrigado, gratidão Obrigada. para vocês. E se você gostou, não esquece de compartilhar esse episódio com seu amigo. Um grande abraço.